E como é que a gente pode, né, ter um país... O Lula não estava falando que a Venezuela era uma democracia? Né? Como é que pode ter preso político? Então, como é que você faz uma anistia política, como estava sendo dito aqui, em que o confronto político deixa de ser razão para prisão e é uma democracia? E a própria Venezuela está expondo o ridículo que o PT e o Lula fizeram nesses últimos anos ao defender a ditadura do Maduro. Tomara que a gente chegue um dia lá, né? Eu acho que é bem esse o termômetro. Democracia, anistia é constitucional. Ditadura, anistia é inconstitucional. Então você olha para a Venezuela e olha para o Brasil e vê quem é ditadura, quem é democracia hoje em dia. Tem preso político? Não é democracia. Lógico. É democracia? Não tem preso político. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Forte ação dos Estados Unidos contra Moraes avança para a parte mais decisiva. É isso mesmo. As empresas Rumble e Trump Media, autoras de uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes, solicitaram à Justiça Federal dos Estados Unidos autorização para notificá-lo por meio eletrônico. O pedido foi protocolado nesta segunda-feira na Justiça da Flórida e busca destravar o andamento do processo no qual o magistrado é acusado de emitir supostas ordens secretas de censura, direcionadas à plataforma de vídeos. A iniciativa surge após meses de paralisação do caso. O processo está suspenso desde agosto de 2025, quando uma tentativa de intimação de Moraes foi encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça. Posteriormente, em outubro do mesmo ano, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer recomendando a rejeição da notificação. De acordo com as empresas, a notificação por e-mail seria válida porque o próprio ministro teria utilizado esse e-mail institucional para encaminhar ordens de remoção de conteúdo à Rumble. Com base nesse argumento, o advogado Martim De Luca, que representa as autoras da ação, sustenta que o canal eletrônico já foi usado para afirmar jurisdição fora do território brasileiro. Enquanto isso... E o Congresso também fez uma cerimônia de abertura do ano legislativo, marcando a retomada das atividades parlamentares. O evento começou na área externa da sede do Legislativo e depois seguiu com a sessão no plenário da Câmara, conduzida pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. A solenidade teve início com a chegada em carros oficiais de Davi Alcolumbre e do presidente da Câmara, Hugo Motta, a área mais próxima à rampa do Palácio do Congresso. O presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, afirmou que o Congresso é o legítimo representante do povo brasileiro e destacou a importância da união entre os poderes. Senhor presidente Davi Alcolumbre, senhor presidente Hugo Motta, o ano de 2026 será de muito trabalho e o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça, bem assim o Poder Judiciário brasileiro, estão preparados e atentos às questões de grande relevância que baterão à porta da Justiça ao longo dos próximos meses. Contamos e agradecemos o diálogo profícuo que temos mantido e estamos certos que vamos continuar juntos nesse caminho. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que o Congresso fará valer as suas prerrogativas. Com votações de propostas de interesse do país e fazer valer a prerrogativa constitucional do Congresso de destinar as emendas parlamentares aos rincões Brasil afora, que na maioria das vezes não estão aos olhos do poder público. E é pensando nisso tudo que teremos uma agenda intensa no primeiro semestre. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, também disse que não vai abrir mão da prerrogativa do parlamento. Nossa luta é e sempre será em defesa de todos os brasileiros. Nossa luta ela é pelo Estado de Direito. Nossa luta é pelas prerrogativas parlamentares e pela autoridade do Congresso Nacional Brasileiro. Desses valores e dessas batalhas, nós jamais abriremos mão.
Ana, vou começar por você. Os destaques aí da abertura do Congresso Nacional, que segundo o presidente Hugo Motta vai ser um primeiro semestre muito acelerado, intenso, até porque vai ser o único, né? Depois começa ali o período eleitoral, Brasília fica esvaziada, então provavelmente vai ser um período bastante curto para algumas pautas, né, serem discutidas e aprovadas. A oposição vai, claro, cobrar nesse início de ano a derrubada do veto do presidente Lula em relação ao projeto de lei da dosimetria. Tem também a instalação das CPIs ou CPMIs para investigar o escândalo do Master, CPMI do INSS que deve ser retomada, também da segurança pública, algumas CPIs, né, que foram abertas e instaladas no ano passado e que precisam aí de condução agora neste início do ano. Enquanto isso, o governo Lula de olho em outras pautas ali, por exemplo, buscando a aprovação do ex-advogado-geral da União, Jorge Messias, e também as pautas de segurança pública que parecem ser ali a prioridade desse governo nesse momento de pré-campanha eleitoral, Ana. Paula, esse compilado era um stand-up comedy, era uma comédia, isso? Desculpa, gente, mas eu estava aqui anotando e dando risada, né? Primeiro, o Fachin, a cena digna de uma república de bananas, com todo o amor que eu tenho pelo meu país, com todo o amor que eu tenho pelo meu país. Presidentes da Câmara e do Senado desfilando, carros oficiais, fanfarra, ali os dragões, ali os soldados. Vão trabalhar, minha gente. Entrem no parlamento e vão trabalhar. Esse mise-en-scène todo, né? Nossa, olha como somos importantes aqui, presidente da Câmara, presidente do Senado. Nem Estados Unidos fazem isso. Entrem no Congresso e vão trabalhar. Parem com isso. Aí é uma palhaçada. Vocês me desculpem. Aqui o meu francês. Depois fala-se, né? Ministro falando em união. De novo, o que um ministro do Supremo está fazendo na reabertura dos trabalhos do Congresso? O que um ministro está fazendo falando de união? O problema não é união. União tem de sobra. Harmonia também tem de sobra. O que falta é independência. União, ministro Fachin, não precisa pedir união, não. Sobrando união e harmonia. Depois Hugo Motta, né? É um blá, blá, blá danado. Prerrogativa do Congresso, as platitudes fizeram ali o bingo das platitudes. Prerrogativa do Congresso, defesa do Estado de Direito, blá, 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 balela, falação vazia, porque na hora de fazer não acontece. Não há defesa da Constituição, não há defesa dos nossos direitos que estão na Constituição, não há sequer defesa das prerrogativas do Legislativo. Claro que ele teve que falar de emendas, aí foi um recado, talvez ao ministro Flávio Dino e outros. As emendas são nossas, mas outras coisas também, Hugo Motta, são do Legislativo. E aí vem ele, Davi Alcolumbre, que disse que não vai abrir mão da prerrogativa parlamentar, da autoridade do Congresso, mas ali, de novo, fez o bingo das platitudes, porque na hora dos conchavos, na hora de aplicar a lei para defender o povo, na hora de aplicar a lei para defender a direita brasileira, eles esquecem tudo isso. Porque para os amigos, tudo, inclusive as coisas e ações fora das leis. Para os inimigos, nem a lei, nem as leis são aplicadas. Portanto, é um ano que nós vamos ter que ficar de olho, não nessa falação toda de platitudes e desfile e blá, 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 porque eu sou o presidente da Câmara, eu sou o presidente do Senado. Isso não vale nada.
Nada. O brasileiro está cansado desse desfile que sai dali, vai para as redes sociais, sai das redes sociais, vai para o microfone. Nós queremos ação. Se vocês querem, senador Alcolumbre e Hugo Mota, proteger as prerrogativas do Congresso e não abrir mão das prerrogativas parlamentares, mostrem com ações. Esse falatório todo aí, ninguém acredita mais. E a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, anunciou uma anistia geral no país. A medida foi divulgada poucos dias depois de completar um mês no poder, assumido depois da captura do ditador Nicolás Maduro pelo governo dos Estados Unidos. Anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboración del Cuerpo Legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo. Que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Pido a quienes han sido beneficiados por medidas para aquellos privados de libertad, excarcelados, pido en nombre de los venezolanos y de las venezolanas que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio. Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela. O discurso ocorreu durante a abertura do ano judicial na Suprema Corte do país. A presidente interina também anunciou o fechamento da prisão Helicoide, em Caracas, denunciada por ativistas como um centro de tortura de opositores do chavismo. A ONG Foro Penal registra mais de 700 presos políticos no país. Olha quanta diferença, Ana, a gente comparar a abertura do ano judiciário na Venezuela e no Brasil. Quem diria? Agora, essa aí é uma confissão de crime, né? A anistia, desde 1999 até os tempos atuais, vem Delcy Rodrigues, então anuncia essa anistia, confessando, admitindo que existia aí uma ditadura na Venezuela, porque onde há presos políticos, há uma ditadura. Desde a posse do Chávez. Exatamente, Augusto. E o curioso é que eu estava assistindo ontem a um programa, vou falar aqui o canal, mas não o programa. Eu estava assistindo a CNN Brasil, um dos programas da noite. E os analistas falando sobre a vontade que Donald Trump agora anunciou uma possibilidade de colocar um escritório da CIA na Venezuela. Só isso. E nós sabemos que há escritórios, há pontos da CIA no mundo inteiro. Alguns são óbvios e outros não. E eles estavam criticando tudo isso. Meu Deus, um até falou que era bizarro. Nem gosto de usar esse nome, mas eu vou usar. Que coisa bizarra. Bizarro é o que tinha, minha gente. Bizarro, bárbaro, é exatamente o que a Venezuela estava vivendo antes do Donald Trump capturar Nicolás Maduro em uma operação absolutamente, aí a gente pode usar o termo hollywoodiano de uma maneira positiva, sem intervenção militar, sem tropas, sem tiros, sem tanques, sem absolutamente nada. E essa captura agora, aos poucos, né? Muita gente queria, não, tem que colocar Maria Corina Machado, tem que colocar. E muita gente criticou o Donald Trump por ele dizer não, ela não está preparada e seria jogar, né,
jogar a Maria Corina Machado num ambiente completamente inóspito e nada saudável para que a Venezuela cresça de uma maneira democrática e rica. Ele anunciou ontem também, Paula, que a produção do petróleo na Venezuela, que já está sendo controlada pelos Estados Unidos, que agora eles têm um acordo com com a Índia, exatamente para que a Índia agora compre petróleo da Venezuela / Estados Unidos e não da Rússia. Ou seja, é mais um ponto positivo que Donald Trump, com essa captura do Nicolás Maduro, vai tirando a China do hemisfério ocidental, que é uma das maiores preocupações e pontos focais da administração dele, a tirar a China das Américas, isolar também a Rússia, consegue já isolar a Rússia. Provavelmente o alvo agora vai ser Cuba, ele já deu outra declaração sobre Cuba ontem. Agora, eu queria perguntar ao Augusto se em algum momento do alto das décadas de jornalismo, se ele imaginaria um dia falar que inveja da Venezuela. A menor dúvida, eu não imaginava. Tá aí. Era evidente que as coisas não ficariam na prisão do Maduro. Era evidente. A Venezuela inteira está aparelhada. Então você tem de você seguir com esse processo aí com a velocidade possível. Então a vice do Maduro parou com os discursos agressivos e tomou uma atitude que abrange um tempo que alcança o governo Chávez, eleito em 1999. Tudo. E o Trump está conseguindo libertar a Venezuela. Exatamente. Enquanto a gente aqui fica assistindo essa abertura do ano parlamentar com tanta novidade. E como é que a gente pode, né, ter um país... O Lula não estava falando que a Venezuela era uma democracia? Né? Como é que pode ter preso político? Então, como é que você faz uma anistia política, como estava sendo dito aqui, em que o confronto político deixa de ser razão para a prisão e é uma democracia? E a própria Venezuela está expondo o ridículo que o PT e o Lula fizeram nesses últimos anos ao defender a ditadura do Maduro. Tomara que a gente chegue um dia lá, né? Eu acho que é bem esse o termômetro. Democracia, anistia é constitucional. Ditadura, anistia é inconstitucional. Então você olha para a Venezuela e olha para o Brasil e vê quem é ditadura, quem é democracia hoje em dia. Tem preso político? Não é democracia. Lógico. É democracia? Não tem preso político. Pronto. Pois é, lá abertura do judiciário, anúncio da anistia aqui, festival de distribuição de tapinhas pelo presidente E mentiras. Lula. É isso, a gente vai para um rápido